E aquela pressão foi subindo, subindo. Quando chegou aqui, aí de repente, pá, eu estava aqui, ao meu lado. E eu olhei para mim, a primeira coisa que veio na minha mente foi: eu estava tão mal, mas tão mal, e agora eu estou tão bem. Ela viu a morte de perto. Testemunho muito forte da irmã Nilda. Assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo no canal Crente Podcast, porque eu tenho certeza que esse testemunho vai falar ao seu coração. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Assista comigo até o final. Depois não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho das notificações. Nos diga de que lugar do Brasil ou do mundo você nos assiste. Assista esse testemunho comigo até o final. E assim, o Senhor havia falado comigo, eu estava no meu salão de beleza, ali sempre buscando a Deus, meditando na palavra, orando. E ali o Senhor me falou que eu iria passar por uma enfermidade, eu iria chegar à morte, mas eu não iria morrer. E ali eu guardei aquela palavra no meu coração e compartilhei com o meu filho, né, Bruno. Eu tenho 3 filhos, Bruno, Rafael e Amanda. E ali eu compartilhei com meu irmão também. E realmente eu me esqueci disso que o Senhor falou para mim. Então, passados 2 meses, eu tive Covid, fui hospitalizada, eu estava em São Paulo, fui hospitalizada no Hospital Parelheiros, que era referência lá do SUS, né, de Covid, e fui para lá, e ali eu cheguei, fui direto para a UTI. E quando eu cheguei, meu estado já não estava muito bom, eu saí de casa mal conseguindo respirar, então eu já fui direto para o oxigênio. E ali me colocaram aquela máscara VNI, né? Muito forte, um vento violento, assim, para abrir mesmo os pulmões, mas não resolveu. E ali meu estado piorou, fui piorando, e ali eu clamava ao Senhor. Eu buscava a Deus, eu pedia ao Senhor que me curasse. E ali foram passando os dias e meu estado piorou, se tornou crítico. E eu orava, clamava ao Senhor, eu comecei a sentir a morte eminente, os meus rins se paralisaram, né? Pararam os meus rins, então ali dentro eu fazia hemodiálise e enfim, cheguei a 15 litros de oxigênio e já era insuficiente para mim, os 15 litros. Bem baixo, oxigênio. Sim, era insuficiente e a minha situação foi piorando. Tinha uma moça que trabalhava lá, Michele, e ela sempre estava comigo. Eu estou falando o nome dela, que ela me autorizou. E estava ali sempre comigo e me passando uma força, enfim, fazendo por mim o que assim eu achava maravilhoso, que porque foi um contato que eu tive com a minha família indireto, né? Então, ela estava ali sempre me apoiando, sempre perto, não saía de perto de mim, a Michele. Porque a família não podia visitar. Não podia. E como ela era funcionária, então por conta da Covid, né? Não podia entrar, ninguém entrava no hospital. E ali eu fui piorando, meu estado foi piorando, eu ainda conseguia falar, então eu clamava a Deus e de repente eu comecei a sentir que eu estava morrendo. Quando eu comecei a sentir isso, era dia 13 de dezembro de 2020. Eu dei entrada no hospital no dia 9 de dezembro. E ali, em estado já muito debilitado, eu pedi para estar falando com a minha filha para dar os parabéns pelo aniversário dela, que seria 3 dias depois. Eu sentia que dali 1 dia, 2, eu não estaria mais viva.
Então, me permitiram falar com a minha filha. Eu falei não somente com ela, mas colocaram a minha família toda na tela ali do celular. E ali eu pude parabenizar minha filha, né? Eu falei, olha, filha, eu sei que hoje não é seu aniversário, mas eu não posso ir sem te dizer o que eu sinto por você. Sim. Eu te amo, desejo que você seja feliz, meus parabéns pelo seu aniversário, seja uma mulher de Deus. E falei para ela assim, o que eu senti no meu coração ali como mãe, de estar falando para minha filha, desejando ali os parabéns e uma vida boa para ela, né? Sim. E ali eu falei com ela. E falei para ela, daqui 3 dias eu não vou mais estar. E ali, enfim, encerrou a chamada e logo meu filho Bruno já estava lá no hospital, meu irmão Samuel também foi para lá e permitiram inclusive que meu irmão entrasse para falar comigo, porque o estado era tão crítico, né, que realmente achavam que eu não ia mais voltar para casa. E ali eu clamava a Deus pela minha vida, eu intercedia ao Senhor, eu sentia assim a morte eminente e eu expulsava, né, espírito de morte, sai daqui em nome de Jesus. E eu dizia assim, espírito de vida, põe vida em mim. E eu batia no meu peito. Você conseguia falar? Ainda conseguia. Você conseguia falar? Ainda conseguia falar. E aí eu clamava, orava, buscava a Deus. E teve uma determinada vez que eu falei assim, Satanás, eu te desautorizo a agir contra a minha vida. Está repreendido em nome de Jesus. E até um enfermeiro ainda falou para mim assim, nós não somos Satanás, não. Mas eu não parava ali. Eu entendi que minha vida não dependia mais de medicamento, Sim. não dependia mais do que os médicos fossem fazer por mim. Sim. Minha vida dependia de um milagre. Sim. Eu dependia de um milagre. Já com os meus rins paralisados, fazendo hemodiálise e passava muito mal na hemodiálise, mas muito mal mesmo. E deixa eu beber um pouquinho de água. Sim, fica à vontade. E ali eu me sentia muito mal na hemodiálise, parecia que eu já estava indo mesmo na hemodiálise. E voltava para o quarto e ali se estendia, né, meus momentos de fragilidade, de sofrimento. Foi um sofrimento intenso. Eu posso dizer que foram assim os piores momentos da minha vida, fisicamente falando, né? E tive muita febre, febre constante. O médico falava para mim, olha, você não vai aguentar, porque os medicamentos que nós administramos não serviram para nada. Nós administramos medicamentos mais fortes e também não adiantou. É como água, você não vai resistir. E ali eu já estava bem fraca. E aí eu falei para ele, doutor, eu sinto no meu corpo que eu estou indo. E o Senhor, como médico, também sabe que eu estou indo. Mas acima de mim, do Senhor, existe um Deus. E esse Deus é quem vai determinar se eu vou ou se eu fico. Sim. E Ele não falou para mim que eu vou. Aí Ele fez assim, olhou para mim com uma carinha. Acho que ela não está muito bem. Mas, enfim... Deus é o dono da vida e da morte. Sim. É Ele que decide. É Ele quem decide. Ele capacita os médicos, o médico faz o que está no limite dele. Né? E quando não tem mais recurso, o Senhor entra com um milagre. Porque Deus o médico é ilimitado, faz o possível. Né? O médico tem limite, mas Deus é ilimitado. Exatamente. O médico faz o que é possível na medicina, né? Até onde a medicina alcança. Sim. De lá para frente vem Deus. Isso. Né? Deus com o milagre. E ali eu estive também
tinham várias enfermeiras ali cuidando da gente, e uma delas um dia pegou na minha mão, e ali eu conversando com ela, eu falei para ela sobre o juízo de Deus. E o único momento que Deus falou comigo ali naquela UTI foi, eu senti no meu espírito: solta a mão desta mulher porque ela é uma bruxa. E ali eu soltei a mão dela e não falei mais com ela. E enfim, foram passando os dias e meu estado piorou. E ali eu perdi as forças de falar, eu já não falava. Aliás, antes de eu parar de falar, primeiramente eu olhei pelo quarto. Eu me lembrei de testemunhos assim de alguém falando: olha, estava no leito de enfermidade, a irmã falou que viu um anjo, que tinha um anjo lá, e de repente a irmã morreu. E aí eu comecei a procurar, deve ter um anjo aqui que veio me buscar. E eu procurei, mas não achei. E ali eu falei assim, reuni muita força para falar. Minhas últimas palavras vão ser uma declaração de amor ao meu Deus. E ali eu falei: Senhor, eu te agradeço por teres te apresentado a mim e teres me dado a oportunidade de te amar. Eu vou te amar enquanto eu respirar, enquanto eu viver. E foi muito difícil falar isso, porque eu já quase não aguentava mais falar. E essas seriam as minhas últimas palavras em vida. E ali eu parei de falar e de repente eu perdi as forças também de abrir os meus olhos. Fechei os olhos e ali eu ouvia e raciocinava. Eu ouvi quando a enfermeira se colocou do meu lado direito, eu reconheci a voz dela. E ela falou para mim assim: crente, eu quero ver agora você orar e o seu Deus te tirar daqui. E naquele momento eu me lembrei de Davi. Davi indo em direção ao gigante, falando assim: eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E ali eu pensei: Senhor, eu não posso mais falar, responde tu por mim. E enfim, passou-se e eu ouvi quando um médico chegou e falou: mas como é que vocês mandam entubar uma mulher já nesse estado? E meu estado era ruim, muito ruim. E ali eu pensava ainda em cultuar ao Senhor. E eu pensava: todo ser humano cultua a Deus, tem que cultuar o Senhor. E eu também vou prestar culto. Então eu vou pensar num jeito de cultuar. Como é que eu posso cultuar? Aí eu pensava: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda da Nilda. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali eu meditava também no Salmo 46, né? Sim. E ali eu meditava na palavra do Senhor, sempre meditando. O meu culto era esse: pensar no que eu tinha lido na Bíblia e meditar na palavra do Senhor ali. Este era o meu culto. E de repente eu fui piorando, e minha situação se tornou tão crítica, mas tão crítica. Eu comecei a sentir, eu pensava na minha família que eu estava deixando, pensava no meu neto James, que eu ainda não tinha tido oportunidade de conhecer, porque ele ainda estava sendo gerado. Pensei em tudo que estava ficando. E ali eu me via também num púlpito de igreja cheio, falando que Deus me deu vida. E ali eu pensava em tantas coisas, tantas e tantas coisas. Eu estava ali pensando, e vinham imagens na minha cabeça.
de tudo que eu estava deixando. Eu não senti tristeza pela morte, não senti. Eu sentia paz, muita paz. E ali eu pensava, eu entendo como é ter o príncipe da paz fazendo morada dentro de mim, porque é uma paz mas tão grande que eu sentia. E ali eu pensava, eu conseguia entender a divisão entre alma e corpo, porque o meu corpo estava indo, mas eu dizia para mim mesma, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Ah, mas eu estou morrendo, mas eu estou morrendo. E eu falava, mas eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Você não ficar desesperada, você mantia a calma, né? Sim. Mantia a calma ali. Muita paz mesmo. E de repente eu senti como que se não tivesse mais como eu piorar meu estado. Meu estado chegou num estado tão crítico. Eu tentava viver, eu tentava sobreviver, eu tentava respirar. O ar era pouco. E eu tentando. E eu piorei. Eu sentia meu corpo indo embora e de repente eu comecei a sentir, eu pensava assim, não tem mais como eu piorar, eu tô mal demais. E de repente eu senti dos meus pés subindo uma pressão violentamente forte. Não tem nada assim que eu possa descrever como seria essa pressão, mas assim, o que eu consigo aproximar disso era como se eu tivesse vestida com uma roupa de couro muito apertada, muito ligada, e era como se essa roupa não tivesse por fora, estivesse dentro de mim. Sim. E ela fosse arrancada de baixo para cima. E ali vinha subindo. Eu tinha uma agonia, aquele mal-estar tão grande que me deu uma agonia. E aquela pressão foi subindo. Quando chegou aqui, aí de repente, pá, eu estava aqui, ao meu lado. E eu olhei para mim, a primeira coisa que veio na minha mente foi: eu estava tão mal, mas tão mal, e agora eu estou tão bem. Eu estou me sentindo ótima. De repente, eu estou bem. E eu olhei para o meu rosto, eu não senti nada. Sua alma saiu do corpo. Sim. Eu não senti nada pelo meu corpo. Eu só via o meu rosto. Sim. Meu rosto trêmulo, transpirava muito. E muito, mas muito pálida. Muito branca. E ali eu saí daquele local. Meu Deus. Eu poderia descrever como um raio, porque não conheço mais nada mais rápido que um raio. Então, mas foi mais rápido. Então eu saí de lá como um raio. E fui para um outro ambiente. Neste ambiente era como se fosse o quarto do hospital onde eu estava. Porém, não tinha os utensílios que tinha no hospital, né? Sim. Estava vazio o quarto. E aí eu olhei para trás, tinha uma parte verde fluorescente do teto até o chão. E era um espaço pequeno. Era um espaço pequenininho ali. E eu escutei ali uma voz. E, inclusive, às vezes em sonho Deus falava comigo e eu escutava essa voz. E eu reconheci que era a voz de quando Deus falava comigo. E essa voz me disse, assim, era para um homem, teu amigo, entrar aí, mas ele não vai conseguir. Então, entra você por ele. E quando ele falava assim, eu olhava para o verde fluorescente que estava à minha direita e eu pensava, é muito ruim, eu não vou entrar não. E fiquei ali parada. Eu sabia que tinha que esperar algo, só que eu não sabia
o que era que eu ia Sim. esperar. E também não tinha dimensão do que tinha acontecido. Você não tinha? Não Você não tinha. pensou, nossa, eu morri, Não. eu tô aqui. Não Como pensei. nos filmes, né, que a gente assiste. Não. Nossa, eu morri, meu corpo tá ali. Você não tinha noção de nada. Não tinha. E, enfim, né, nesse tempo, meu coração tinha parado. Eu sofri um infarto e uma parada Respiratória por ou quase cardiorrespiratória, por quase 30 minutos. Meu coração Deus. parou. Sim. E Foi nesse tempo que você saiu do corpo. sim. E assim, para você ver, o milagre foi Sim. tão grande, porque 30 minutos parado muito. para medicina já era. Para eles não tem mais jeito. Já era. Mas a Michele, segundo ela me falou, ela falou para a doutora Solange, que ficou ali insistindo, não, vamos reanimar. E ali foi passando o tempo, Michele estava sempre indo me ver, e ela disse que chegou no quarto, eu não estava no quarto, e falaram para ela que eu estava na hemodiálise, e ela foi até lá. E ela disse que quando ela chegou lá, ela disse que meus batimentos subiram assim muito e eu parei. E ela disse que me chamavam de a mulher de fé, de tanto que eu orava, clamava. Aí ela disse que saiu, a mulher de fé parou. Meu Deus. E ali eu fui reanimada. E então, nesse tempo que eu Sim. estava ali fora do corpo, então eu ouvi essa voz, então eu fiquei ali parada. Para mim era como se tivesse passado horas, muito tempo. Eu estava ali esperando há muito tempo. E aí eu andei no quarto, fui da direita para a esquerda, e ali eu percebi que eu andava, mas não tocava no chão. Era diferente essa caminhada. Aí quando eu cheguei do lado direito, tinha uma porta. Apareceu ali um homem e assim eu tinha consciência de que eu estava internada no hospital. Você tinha? Tinha, e que Sim. eu estava, era pandemia. Sim. Eu tinha consciência de que os médicos usavam branco, então para mim era um médico que apareceu ali. Só que o médico, ele não estava de máscara e nem com aquela touquinha de cabelo. E ele estava com uma calça branca, com uma camisa polo branca, e eu observei a pele dele. Eu olhei assim, era uma pele tão bonita, mas tão bonita, que não existe uma pele bonita. Eu nunca vi uma pele bonita que mostra saúde, sabe? Aquela pele com tanta saúde, que não existe aqui na Terra uma pele bonita igual a daquele médico. E eu julguei que fosse um médico. Deixa eu perguntar para você, quando você saiu do corpo, você teve a noção que você saiu do corpo ou não? Ou você tem a noção, nossa, eu tô ainda no hospital. Eu achava que era tudo físico. Físico, isso, é isso que eu queria saber. Eu achava que era tudo físico. Sim. E tanto que eu olhei para mim, eu não senti absolutamente nada. Tem pessoas que falam que viram os médicos trabalhando, ou viram coisas. Eu não vi nada físico, eu só vi na dimensão espiritual. Nada físico eu vi, não. E então eu estava ali, aí aquele médico que eu achava que era um médico, ele falou para mim, era para um amigo teu entrar aí. E aí eu olhei novamente para aquele espacinho pequeno. Mas se esse homem entrar aí, ele não vai conseguir sair. Quem falou? Você ou o médico? Né? O suposto médico. Sim. Entra você por ele. Aí eu fiquei assim olhando para ele, e eu naquela hora veio uma compaixão dentro de mim por alguém que não iria conseguir se entrasse. Sim. Teologicamente eu não encontrei explicação para isso, tá? Quero frisar aqui que eu não encontrei, mas foi o que eu vivi, então eu vou contar. Então, aí ele falou isso e eu senti uma compaixão, e ali eu pensei, eu decidi dentro de mim, eu vou entrar, porque eu consigo sair. Quando eu
estava sentindo essa compaixão, aquele médico viu que eu sentia compaixão e também viu o que eu pensei. Ele viu e eu não precisei falar. E aí ele continuou, né? Foi assim rápido e ele continuou. Se você resolver entrar, vai ser muito ruim. Você não vai conseguir sequer se mexer. Mas em X dias eu volto e tiro você daí. E esse número de dias não foi falta de audição, não foi porque ele se expressou mal, foi porque não era para eu entender mesmo. Sim. Eu senti isso na hora, não era para eu saber os dias. E ali eu balancei a cabeça. Quando eu balancei a cabeça afirmativamente que eu ia entrar, aí assim, foi muito rápido, eu vi foi muito rápido ele se deslocando. E aí eu me desloquei praticamente junto. E de repente eu cruzei o verde fluorescente e ali eu estava de novo olhando para o meu corpo, eu via o meu rosto e ali eu colei no meu rosto e de repente eu já estava dentro do meu corpo, com toda a consciência, e ali eu pensei, realmente o que ele falou está certo, eu não consigo mexer sequer um músculo. É muito ruim estar aqui dentro. E ali eu via uma mulher e eu julgava, como na minha consciência eu estava no quarto internada com Covid, eu julgava que aquela mulher era minha companheira de quarto, Sim. que estava melhor do que eu, então ela podia se levantar. Aí quer dizer que você entrou no corpo, né? Mas você saiu de novo? Ou permaneceu no seu corpo? Até o momento eu fiquei, depois eu saí de novo. Tá, entendi. E ali eu julgava que aquela mulher fosse uma outra paciente que estivesse ali no mesmo quarto que eu, mas não era. Aquela mulher era branca, loira, muito magra, só o esqueleto, só pele, esqueleto mesmo. E ela tinha uma expressão facial de ira, quando uma pessoa está tão irada que vai se explodir de ira. Aparência, né? Era essa a expressão facial dela. E ela falava coisas, assim, ela reclamava o tempo todo, reclamando o tempo todo, reclamando. E eu pensava, essa mulher está melhor do que eu, porque ela consegue levantar, ela consegue falar. E eu estou aqui deitada e eu não consigo nada, e eu não reclamo. E ela está aí reclamando, não para de reclamar. Eu não tinha dimensão de quem era aquela mulher. Teologicamente falando, eu estava estudando teologia nessa época, então, teologicamente, nós entendemos que a morte é a separação da alma e do corpo, né? Sim. Mas ali, para mim, aquela mulher representava a morte. E ali ela falava coisas para me desanimar. E tinha também uma outra pessoa nos pés da minha cama. Esta pessoa estava de branco, tinha voz de mulher também, e ela falava comigo o tempo todo. E eu sabia que aquela pessoa estava ali exclusivamente para cuidar de mim. E ela não saía dali. Ela estava nos meus pés. E eu só via do colo para baixo, do pescoço acima, eu não via essa pessoa. Aí ela estava de branco e ela ficava ali e eu tinha total consciência que era para mim. Ela estava ali exclusivamente para mim. E ali ela falava, eu não me lembro do que ela falava e também não lembro do que essa outra senhora falava. Aquela senhora, ela não saía, ela ficava ali sempre do meu lado esquerdo, na minha cabeceira. Estava sempre ali. E eu podia ver tudo aquilo. E aí teve um momento que aquela enfermeira, ela falou assim para mim, tem um paciente que ele está muito ruim, precisando de ajuda. E eu entendi que era para eu ir ajudar. Só que eu estava muito ruim também. Então eu pensei, essa senhora está melhor, então ela vai.
quando eu pensei, a senhora falou assim: eu não posso fazer nada nem por mim mesma. Aí eu pensei, então eu vou. E aí eu fui. Você saiu do corpo de novo? Sim. Aí eu fui e eu estive... Quando você entrou dentro do corpo, né, você estava falando com essas pessoas, né, a tal enfermeira que para você era a morte, né? Não, a enfermeira era não. um anjo que estava ali nos meus pés. Não, que veio bem magra. Sim, para mim era a morte. Era a morte, aquela pessoa lá, né? Aí você estava já dentro do corpo, mas você estava falando normal? Ou só era o seu... Era meu pensamento. Pensamento. Era meu pensamento. Isso, é isso que eu quero saber. Se era você falando ali ou era seu pensamento não, e vendo pensamento. Espiritualmente? Sim, eu via tudo. Espiritualmente. E eu entendia que aquela era a minha realidade. Isso. É isso que eu queria saber. Então, aí eu fui e eu me lembro de ter visto um homem. Este homem estava deitado, ele estava convalescendo, quase morrendo. E eu ainda me lembro assim dos detalhes. Ele estava deitado numa cama em casa e estava com uma touca azul e coberto com lençol. E eu sei que eu voltei dali. Eu não sei o que eu fiz, o que eu falei. Eu sei que eu voltei, mas numa alegria. Eu senti uma alegria, mas tão grande, Jamile, mas tão grande, que parecia que não cabia dentro de mim, de tanta alegria. E aí eu voltei pro corpo de novo. Sim. E aí quando eu voltei, aí aquela suposta enfermeira que ficava ali nos meus pés falou assim para mim: o paciente ficou muito feliz com a sua ajuda. Aí eu pensei, eu é que fiquei feliz por ter ajudado. Eu é que estou feliz. E aí ela continuou, né, falando, o paciente, ele acaba de entrar em óbito e, a saber, ele era teu parente. E aí ainda ela falou assim: e ele te deixou inclusa em um testamento. E você fez o que por ele? Eu não sei. Você não sei. E também só sabe que também você não tem... fez alguma coisa, mas não, não sabe o que é. E né? também não tem explicação de alguém me incluir num testamento já morrendo, né? Isso não tem nexo, mas foi o que eu ouvi. Sim. Então eu estou sendo fiel ao que eu ouvi ali. E ali eu pensei, bom, ele me incluiu no testamento, então ela vai ficar brava porque ela vive com ódio, vai ficar brava porque eu fui e ela não, porque era para ela ter sido incluída nesse testamento, né? E aí ela fez uma cara assim de pouco caso, assim, deboche, sabe? Esse é o diabo mesmo, né? Misericórdia. E ali eu fiquei, e chegou o momento em que eu comecei a ouvir vozes, mas eu não sabia o que era. Comecei a ouvir vozes e eu pensei, eu tenho que me levantar daqui, eu preciso me levantar daqui. E eu tenho uma festa, eu pensava, eu tenho uma festa para ir. Eu preciso levantar, mas o sono era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia me mexer. E ali, quando eu decidi que eu não ia levantar, que eu não ia para a festa, aquela senhora me pegou e subiu uma escada comigo. E quando ela estava subindo a escada comigo, eu pensei, nunca mais eu volto. Sua alma saiu do corpo novamente e subiu com aquela mais mulher. Eu volto. Aí, lá em cima, onde ela subiu as escadas comigo, ali ela já não estava mais. Era só eu e tinha um suposto médico. E aquele médico me fez 3 perguntas. E eu respondi a primeira. A segunda pergunta eu respondi pela metade. E a terceira eu não respondi. E eu sabia que a minha vida ia depender de eu responder. Então eu fiz muito esforço para responder. E ali eu fiquei dentro de águas. Eu estava dentro de uma banheira com água. Eu estava submersa ali dentro. E ali eu fiquei. E de repente eu clamei a Deus. Ali no coma,
7 dias entubada. E ali, interessante, né? Como que a nossa alma está dentro da nossa alma, Sim. essa coisa de depender do Senhor, né? Sim. E ali eu clamei ao Senhor. Eu falei, Senhor, me tira daqui, porque eu não consigo mais sair daqui. E alguém bateu na porta e falou assim, eu vim chamar a Nilda. E ali aquele suposto médico falou assim, só um momento que ela já vai. E eu falei, Senhor, eu não vou. Não deixa essa pessoa me esperar na porta, faz ela entrar e me tirar daqui. E quando eu clamei assim, aí na mesma hora aquela pessoa que falou assim, não, eu não vou esperar, eu vou entrar e vou pegá-la. Aí abriu a porta, entrou uma pessoa de branco e ela me tirou das águas. E ali eu tinha subido escadas internas. E ali ela me levou pela porta que ela tinha entrado, que era uma escadaria externa, que já saía direto na Sim. rua. E me pegou no colo e me levou. E quando ela me levou, ela me colocou dentro de um carro. E ali eu falei para ela assim, eu perdi uma festa há 2 dias atrás. E ali ela me falou, não, a festa é agora. E quando ela falou a festa é agora, ali eu presenciei um fato que depois aconteceu comigo. Pensei que alguém ia estar feliz porque eu não morri e de repente a pessoa fez pouco caso, Sim. sabe? E enfim, quando ela falou isso, a festa é agora, aí eu senti a minha boca física. Você sentia? Senti. E quando eu senti, foi como se tivesse alguém colocado comida na minha boca, mas eu não engoli. E aí eu tentava engolir, eu pensei, a comida eu vou engolir. E tentava engolir. De repente eu percebi que eu não conseguia engolir. E desisti de engolir. E ouvi o médico falando, essa daí, só milagre. Já é o 7º dia, não tem mais nada para fazer por ela. Só milagre. E aí eu escutei isso, e aí eu pensei, olha, hoje é o dia de Deus fazer por mim o que ninguém mais pode fazer. E como é só milagre, todos vão saber que foi o meu Deus que fez. E ali eu dormi, né? De novo, parei de ouvir e de repente, passou um tempo, eu comecei a ouvir chamando meu nome, Clenilda, Clenilda, Clenilda. E ali ouvindo chamar meu nome e aquele sono, era um sono tão grande, mas tão grande, e a pessoa insistindo. E abri os olhos. Quando eu abri os olhos, aí ele perguntou, a senhora está me ouvindo? Pisca uma vez. Aí eu pisquei uma vez. Consegue entender tudo que eu estou falando? Pisca 2 vezes. Aí eu pisquei 2 vezes. E aí ele falou, nós conseguimos. Glória a Deus. Foi um sorriso que eu... Você voltou. Voltei. Meu Deus. E assim, detalhe, quando eu estava saindo do coma, né, que eu falei que eu tinha perdido uma festa há 2 dias, sim. Depois eu soube que eu fui estubada e não reagi. E aí me disseram que eu iria ficar mais 2 dias nos aparelhos e iriam me desligar. Meu Deus. E nesse período assim que eu fiquei hospitalizada, Sim. foi muita oração. Muita gente fazendo vigília. Tem uma irmã minha que ela falou que entrou no quarto e ficou orando esses 2 dias. Teve outra irmã minha também que falou que fez vigília. Muita gente orando, intercedendo, clamando a Deus pela minha vida. E assim, eu senti uma demonstração de amor,
sabe? Sim, sim. Pelas pessoas. Em estar orando. Orar é um ato de amor que a gente faz pelo nosso semelhante. Às vezes, pessoas que a gente nem conhece, mas alguém pede oração. E os 2 dias que deram, que vocês falou, né? Que foi quando ela subiu comigo. Né? Ali foi o médico que deu, né, a você 2 dias. Sim. E depois desses 2 dias, se você não reagisse, ele, né, ia desligar tudo, né, o aparelho. Tudo, E foi nesse segundo dia que Deus fez. Trouxe você de volta. Sim. Meu Deus. E assim, para mim, essa experiência foi maravilhosa.